Olá, você já ouviu falar no termo pulso aberto? Hoje eu vou explicar para vocês o que a gente entende sobre isso. Primeiramente, trata-se de uma nomenclatura, ou seja, de um nome que as pessoas dão, de uma nomenclatura popular e que muitas vezes ela não se reflete e ela não tem um correspondente em ortopedia ou em cirurgia da mão. Então, às vezes, a população usa um termo e a gente, como os médicos, a gente tenta adaptar o que os pacientes dizem às doenças que a gente considera como presentes. Então, muitas vezes as pessoas se referem a pulso aberto a uma situação em que existe uma inflamação ou uma dor crônica no punho, especialmente quando a gente está falando de tendinites dessa região dorsal, né, ou da região anterior do punho. Mas muitas vezes as pessoas se referem a pulso aberto a um evento traumático. Ao meu ver, na minha opinião, essa é a situação mais comum. Então, por exemplo, a pessoa caiu, ou a pessoa torceu um pano, ou foi fazer alguma atividade mais exuberante, como foi cuidar de um jardim, ou foi fazer um artesanato, e aí sentiu muitas vezes dor, muitas vezes um estalido no punho, e esse punho ficou dolorido aí desde então. Às vezes também isso também pode estar relacionado a um trauma mais banal, por exemplo, caiu, escorregou e aí ficou a partir dessa situação com o punho doloroso. Uh, Geralmente nessas situações existe uma lesão anatômica, ou seja, existe uma estrutura que foi lesada, seja o osso, seja o ligamento, seja mesmo a cartilagem das articulações aqui do punho. E aí nessa situação vale muito uma avaliação com um especialista para que tenhamos uma noção exata do que aconteceu. Eu vou explicar por que é importante. Porque existem situações em que a lesão é uma lesão autolimitada, ou seja, se não fizermos nada, ela vai acabar se resolvendo mais cedo ou mais tarde de forma espontânea. Mas existem situações, por exemplo, em fraturas ocultas, como as fraturas do escafoide, ou por exemplo, como em lesões ligamentares do punho, que existe a necessidade de uma intervenção de um especialista, seja para recomendar uma imobilização por um tempo prolongado, seja para recomendar fisioterapia ou até em casos mais extremos, algum tipo de procedimento cirúrgico. É muito difícil que a gente faça um diagnóstico de pulso aberto assim, sem que haja uma avaliação mais precisa, muitas vezes uma avaliação presencial, que às vezes necessita de exames de imagem, como uma tomografia, um raio-x e uma ressonância nuclear magnética. A dica que fica aqui nesse momento é que se você tem algum amigo que tem uma situação como essa, vale uma avaliação para que a gente tenha uma noção mais clara do que está acontecendo e evite sequelas que fiquem para sempre, tá bom? É isso aí, bom dia.